semana do Natal aqui no podcast Além do Sábado. Eu quero dizer para vocês, nada mais, nada menos, uma bancada linda, bonita, só de homens. Não é? Tá faltando aqui um brilho diferente. Mas eu já vou apresentar. Tá feio, tá feio. Tá faltando um brilho. Peraí, eu vou perguntar daqui a pouco. A gente sempre pergunta se tá namorando, casado, como é que é o negócio. Mas uma bancada masculina na semana natalina. Eu acho que faltou. Eu quero reclamar publicamente aos pais pioneiros que precisava ter uma diversidade maior. Não estou reclamando de vocês. Tá vendo, né? Tá vendo? Deixa ele. Mas sejam muito bem-vindos, já apresento vocês. Gente, a gente está na semana natalina, por isso aqui os enfeites, tudo tá muito legal. Temos piscas. Como é que é o plural de pisca-pisca? Piscas? Piscas? Como é que é isso? Vocês sabem? Tem alguém do Pisca-piscas. Pisca-piscas. Não, como é que é? Primeiro singular, depois piscas. Não, peraí. Todo mundo para de falar, fala aí. Pisca-piscas. Vocês estão ouvindo o sotaque carioca? Fala aí de novo. Pisca-piscas. Piscas. Desculpa, é um baiano mineiro aqui. Mas, gente, tá lindo o nosso cenário. Quero aqui, ó, palmas, por favor. Palmas aos nossos pais, aí, pioneiros. Arrebentou. Arrebentou. A gente vai começar agora a decorar esse local com o tema da lição. Você já sabe qual é o tema da lição que vem? Sim. Sabe? Do próximo? Do próximo é? Sim, a gente sabe. Sabe também? Sei. Olha aí, pastor Saulo, estamos... Rapaz. Peraí, vamos apresentar eles para que você possa conhecer essa galera sensacional que está vindo de toda Niterói para participar aqui do podcast Além do Sábado, um podcast natalino. Lembrando que estamos em época de Caleb e a gente está num movimento maravilhoso em comunidades, nos centros, em todos os cantos. Começando com ele, Bigodon. Que bigode bonito! Obrigado. Fala o nome e manda um salve pra galera e também o que faz. Boa noite, galera. Meu nome é Pedro Amorim, sou lá do Barreto. Atualmente curso medicina no 6º período. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E é um prazer conhecer esse Muito bom. projeto. Repete o nome? Pedro Amorim. Pedro Amorim. Pedro Amorim, você está namorando? Sim, já há 3 anos já. Caramba, Pedro Amorim. Qual é Uma o mulher nome? maravilhosa, a Amanda. Manda um beijo. Um beijo, Amanda, um abraço. Olha aí. Quer casar comigo? Para Que tudo! isso? Para tudo! Peraí, como é que Ao é? vivo? Peraí, em nome Eu tô do ensaiando essa frase. Tá certo. Não, só amor. ensaio. A gente não achou que era ensaio, não. Não, foi bem sério, hein, Ó, Pedro? tá interagindo bem comigo, fala o nome e já explica qual é dessa camisa com frases enigmáticas aí. O que que diz aí? Enche minha vida e não para até transbordar. Enigmática, é um pedido, né? Cheio do Espírito Santo, que Cheio eu do quero Espírito ser. Santo. Isso aí. Por favor, nome. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas vou me apresentar de novo. Eu não lembro o nome. Guilherme, da igreja de Porto do Rosa, lá de São Olha, Gonçalo. gente. Tá Porto vendo? Rosa. Namoro também, de antes de você Ah, perguntar. mas dá pra ver, ó o anelzão. Ó. É. Como é que é o Lorena, nome? Lorena, beijo. Você chama de Lori? Chama. Olha aí, Lori já ganhou um beijo. Cadê sua aliança? Eu não uso, a gente decidiu não utilizar. Gaguejou, perdeu. Entendi. Vou pular pro lado de cá. Fala o nome e se apresenta ele, que é o mago aí das telecomunicações. Olá, me chamo Lucas, sou membro da Central de Niterói, sou casado com a Ana Paula, já esteve aqui com vocês, Arrebentou, nos inclusive. episódios. Manteve o nível. Foi bem. Puxou pra cima o negócio. Shows pra Foi cima. só cultura. Legal. Quer mandar um beijo também, um abraço? Meu bem, você está ouvindo aí, um beijo, um rapaz. abraço, para não perder ali pro Pedro que mandou um beijo e um abraço. Ela falou meu bem, hein? Revelou o apelido do casal, meu bem. E ele aqui é a nossa referência teológica, Pastor Saulo, líder do distrito de Niterói, do qual eu não faço mais parte, porque agora, pastor, foi bom. Foi bom enquanto durou, Sim. porque meu coração agora é de Itaipu. Olha, tô empolgado. Itaipu, tô chegando. Itaipu, Maria Paula, Piratininga Largo da Batalha. e Largo da Batalha. E tem uma outra igreja, eu não decorei todos os nomes porque foi recente, tem 3 dias. Tamo junto e daqui a pouco eu demonstro mais amor por vocês. Pastor Saulo, manda seu salve. Começou bem, né? Salve, galera. É um prazer estar com você. Você que tem nos acompanhado aí desde os primeiros episódios, tá? Obrigado por sua participação, por sua companhia conosco aqui. E é um privilégio estar aqui com essa bancada aí masculina
Masculino. e natalina. Masculino e natalina. Lembrei que Bora tinha um lá. meme da natalina, né? Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Muito bom, valeu, Natalina. Gente, vamos começar, vamos pedir a bênção de Deus. Vou pedir para você, Lucas, por favor, pede a bênção do Senhor para que a gente possa aqui, na nossa discussão, de maneira contemporânea, leve, com risos, a gente possa tirar lições para a nossa vida, ainda mais sendo a última lição desse quarto trimestre, ela que nos orientou demais sobre o livro de Josué e traz um assunto muito comum nas universidades, muito comum nas escolas, que é a discussão da justiça e misericórdia e como isso revela o caráter de Deus, principalmente como isso foi apresentado no livro de Josué. Por favor, a bênção. Bacana, vamos orar então. Querido Deus, é um privilégio estarmos aqui reunidos para abrir a tua palavra e estudarmos sobre justiça e misericórdia. Que o Senhor nos guie aqui, cada contribuição de nós que estamos aqui, né, possa chegar aos nossos ouvintes também, que ela possa trazer boas lições a todos que estão aí dispostos a estudar a tua palavra e aprender mais de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vou começar aqui com vocês lendo a tirinha. Eu era um daqueles que sempre pegava o jornal físico, eu já tenho idade para dizer isso, Na época do jornal. da época do jornal, que tinha banca que vendia jornal, Tinha ainda que ir tem. comprar. Que tinha que ir comprar, ainda tem, tá? E eu sempre olhava lá as tirinhas, e essa tirinha aqui ficou muito boa. Ó, vou ler aqui, essa tirinha aqui, ó, começa na lição de... Todo sábado tem uma tirinha. Se você tem a lição de jovem, eu já recomendei, muitas vezes está aqui da CPB, você pode ter ela em digital, mas eu sempre recomendo que você tenha em papel e falo como pedagogo, porque é importante o processo psicomotor, de análise, de escrita, quando você rabisca, quando você anota, isso traz uma informação diferente que só a digitar, ou que só você utilizasse a digitação. Vou ler aqui, ó, na tirinha, duas mulheres conversando, uma diz para outra: se você tivesse poder para punir um povo que pratica orgias, era violento ao extremo e até assassinava crianças em rituais pagãos, o que você faria? Aí a outra pergunta: eu os destruiria? E se não fizesse isso, minha bondade e meu senso de justiça estariam em jogo? Aí a menina que fez a pergunta provocativa diz: é exatamente isso o que lemos no livro de Josué. Gente, de cara a pergunta que abre o estudo da lição, porque ela é bem provocativa. Como é que é essa história? Quer dizer que Deus mandou o povo entrar e matar outras pessoas? Tá certo isso, pastor Sal? Tá certo esse movimento divino, dizer assim, vai lá e mata essa galera, porque essa galera é bandido, e bandido bom é bandido morto. Estou fazendo uma sugestão que eu já fiz em uma outra lição, porque é o seguinte, quando você olha para uma nação que mata seus filhos, e alguns matavam de uma maneira assim, assustadora. Cruel, né? Cruel. Tinha o Deus deles, tinha um buraco, colocava-se a criança ali e a criança morria pegando fogo, ao mesmo tempo que não era jogado nas chamas, mas estava ali com a chama queimando. Então era assustador, sem contar todas as outras coisas que eles faziam. Então parece justificável, mas a Bíblia não diz não matarás? Como é que a gente faz essa análise de justiça divina? E alguns cristãos, pastor Saulo, estou tentando lembrar o nome... Pedro, Gui e Lucas dizem que esse é um dos grandes problemas da interpretação bíblica para olhar para o Velho Testamento, que parece que quando a gente torce, escorre sangue dele, né? Como é que Deus é um Deus de amor, fazendo uma misericórdia, praticando um ato de assassinato humano e utilizando outros humanos para realizarem isso? A justiça e a ira de Deus, elas sempre são direcionadas ao pecado, ao ato. E nunca direcionado à pessoa. No entanto, a misericórdia de Deus é direcionada sempre para a pessoa. Peraí, Então, pastor, a gente tem... explica melhor, porque eu acho que vai precisar... Confuso, né? Não, ficou excelente. Tá. Mas eu acho que precisa ser bem marcado, porque quando a gente for analisar os textos bíblicos, essa organização que o senhor fez ficou muito didática. Sim. Pensando no contexto geral
de como a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, elas sempre andam juntas, sempre andam próximas. Tá? É difícil, às vezes, você separar uma coisa da outra, mas a forma que eu encontrei para entender melhor esse contexto, esse assunto que é tão polêmico e tão discutido, né, por muitas pessoas, até como razão para não crer em Deus e nem aceitar a Bíblia, nem esse Deus do Antigo Testamento como sendo um Deus de amor, é que sempre a justiça e a ira de Deus, ela se manifesta contra o ato pecaminoso, contra o pecado, contra o comportamento humano. Mas a misericórdia de Deus, ela se direciona ao indivíduo, à pessoa, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Cara, que sensacional Entende? isso. Então Deus, ele ama o pecador. Então você não vê a ira de Deus se manifestar contra o indivíduo, mas contra as suas ações. E aqui está uma chave para a gente entender, para a gente lançar a luz sobre esse contexto da justiça, sobre esse assunto da justiça. E as da ações do povo de misericórdia Israel Deus. entrando em Canaã. Isso. Então veja, Deus se ira contra as ações tanto desse povo que morava ali, tá, na terra que Deus havia prometido para eles. O ato pecaminoso deles havia estendido até os céus. A medida da iniquidade deles, né, o tempo de graça e oportunidade deles havia se encerrado. Mas isso também acontece quando o povo de Deus, que é o povo escolhido, que é o povo amado, também se rebela e começa a praticar atos que são contrários à vontade de Deus e acendem a ira de Deus. Deus se ira contra os atos deles. Deus se ira contra as suas ações. No entanto, Deus ainda mantém sua misericórdia sobre o seu povo, apesar dos seus erros. Eu gosto muito de analisar a origem das palavras, né? A etimologia das palavras, e quando a gente vê o título da lição, que é a justiça e misericórdia, a palavra justiça, ela vem de certo. E misericórdia, você pode segmentar em duas pequenas partes, que é misere, que é miséria, e cordes, que é coração. Então, a palavra misericórdia já é aquele coração que se inclina Quebranta. ao quebrantado, ao miserável, né? Então, a justiça, porque Deus é certo, ele é justo, bom, e misericordioso, porque ele se estende a esse pecador, a esse miserável. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ser justo, ele também tem que ser misericordioso. E é uma linha muito tênue entre aquilo que entende-se como uma vingança caprichosa pro lado de Deus ou uma aplicação real de sua lei, né? Eu, assim, até seguindo essa linha de raciocínio, eu até diria, porque, veja, a gente sempre tentado encontrar na Bíblia Deus destruindo pessoas, ou Deus destruindo os ímpios. Às vezes, eu formulo uma tese muito minha, sabe, assim? Eu acho que Deus, ele não destrói ninguém, Deus destrói o pecado. Não, o camarada se agarrou. E as pessoas que estão agarradas ao pecado serão destruídas com ele. As pessoas que escolheram o pecado serão destruídas com ele. Então, quando a gente começa a ver as coisas dessa forma, a gente começa a encontrar um sentido para as histórias que parecem que são sangrentas no Antigo Testamento e que trazem uma imagem de um Deus tão rigoroso e severo. Né? Na lição, vem falando que Deus, ele implora para que as pessoas se arrependem, porque não quer que elas se percam. E até uma contradição, né? Enxergar Deus no contexto de estar implorando para sua criatura. Exatamente, algo E que ele- deveria ser natural do ser humano, se inclinar a Cristo. E ele implora para que as pessoas se arrependam porque ele não quer perder, ele quer salvá-las. E eu faço uma analogia muito na escola, quando o professor ele dá a matéria e no final do ano ele precisa reprovar algum aluno, não é porque ele quer, é porque são as consequências dos atos daquele aluno. E Deus é a mesma coisa com a gente. Se nós estamos agarrados ao pecado, como o pastor Saulo falou, não tem como fugir da consequência. Entendi. Lucas, sabe uma coisa que eu fico pensando que nas falas que a gente encontra de pessoas que são opositores à Bíblia, parece que Deus ele não tem esse olhar cirúrgico, como se ele jogasse a praga e pegasse quem é bom e quem é ruim. Não estou dizendo que não haja consequências para quem é bom ao estar próximo do ruim, mas parece que ele não faz separação. Quando a gente olha o livro de Josué, você consegue perceber a diferença disso? De ele falando assim, olha, tem gente boa aqui, eu vou salvar a gente boa? Você lembra de algum episódio assim que ele fala assim, ó, vou destruir o povo, mas estou tirando quem é bom disso aqui ou não? Interessante a sua pergunta, né? Acho que à luz do que a gente estudou ao longo do trimestre também, a gente vai ver agora Deus ali impondo uma justiça, mas como que ele apresentou essa misericórdia, né? O pastor Saulo apresentou aqui a questão do tempo.
Então a gente vê ali quando o povo tá rodeando Jericó, né? Tem um contato ali dos espias com a Raabe. A Raabe fala que ela, como todo o povo, estava atemorizado porque ouviu, né? E estava vendo ali o povo do lado da cidade, né? O povo permaneceu no deserto por 40 anos. Então, assim, tempo para olhar os feitos de Deus por aquele povo, né? E se arrepender eles tiveram, né? Outro episódio que nós estudamos também foi o arrependimento dos gibeonitas, né? Eles usaram de uma estratégia ali do engano, né? Que não foi a melhor estratégia, mas Deus teve misericórdia daquele povo também, né? Eles acabaram se tornando servos ali de Israel no templo, né? Deus estendeu a sua graça para eles, né? Sendo moradores da região que estava prometida, né? Ao povo de Israel. Então, sim, Deus estendeu a misericórdia para esses povos, né? Dando a oportunidade de arrependimento durante todos esses anos que o povo esteve ali, né? Sem entrar ainda em Canaã. Né? Isso eu fico pensando, sabe? E trago vocês para esse meu pensamento, que Deus ele deve sentir algo muito ruim em fazer isso a despeito daquele que ele criou se agarrar ao pecado. Eu acho que Deus ele sente assim, fala assim, poxa vida, tantas oportunidades e até agora nada. Eu até coloco aqui uma amplitude dessa ação, que às vezes não é nem a destruição, mas eu percebo que ele deve sentir isso com aquele. Eu estou falando para você que é jovem, estou falando para você que é líder da igreja, estou falando para você que é cristão, independente da sua faixa etária, que Deus deve sentir algo muito parecido com você que está como um grande repetente das questões espirituais. Chegou na igreja, primeiro ano, conheceu a Bíblia, conheceu Jesus, aprendeu a orar, sabe da importância de testemunhar, de dar estudos bíblicos, de convidar as pessoas para a igreja, mas você não consegue passar da experiência do primeiro ano. E aí passa 1, 2, 3, 4, eu fico imaginando que deve ter assim uma quantidade gigantesca de gente que é repetente 10, 15, 20 anos. E Deus deve sentir essa tristeza, dizer assim, poxa, eu esperava mais de você, eu te dei talentos, dons, eu esperava que você me trouxesse um pouquinho mais de resultado diante de tudo aquilo que eu estou te dando. Quando a gente olha para essa destruição, será que Deus não está aguardando a nossa geração um pouquinho mais para que alguns dos jovens das nossas igrejas possam se salvar? O que você acha disso, Gui? Segura, porque a gente vai ter o Gui aqui, ó, já fiz de propósito, começando e explicando o que ele acha na segunda parte desse episódio, parte 2. A gente já volta daqui a pouco. Voltamos com o Gui, que está com o bigodinho na régua. Falou que ele mesmo faz esse bigode, a barba. Como é que é o nome da sua namorada? Lorena. Lorena. Tudo ali pronto para poder beijar a Lorena. Como é que é o nome do pai da Lorena? Hudson. Quer mandar um beijo pro Hudson? Morro de medo dele. Sério? Abraço, Hudson. É sério que você tem medo do Hudson? Pô, cara de bravo. Sério? Tô falando sério. Você tá quanto tempo namorando com a Lorena? 2 anos e meio. 2 anos e meio, tá com medo? Tenho. Que isso? Eu não tenho muitas histórias boas com pais, não. Não, calma. Para, senão você vai ser cancelado. Pera aí. Não tem muitas histórias de pais. Ele vai botando assim, ó, é um coletivo. Como é que é o nome da sogra? Fabiana. E a Fabiana? Maravilhosa. Não que o Hudson não seja, eu só tenho medo dele. Eu só tenho medo dele. Ficou muito bom! Quero mandar então um abraço pro seu Hudson. Quero dizer que o Guilherme, ele gosta demais de você. Fez uma brincadeirinha aqui, que tem medo, mas falou que você é como um segundo pai para ele. Isso aí. Gostou? Gostei, obrigado. Então agora me responde a pergunta que eu te fiz anteriormente. Lembra ainda? Lembro. Depois desse medo, as pernas tremendo. Lembro. Senhor tem misericórdia de mim. Tá bom. Você perguntou como é que Deus estende o tempo para que os jovens hoje em dia eles possam ter o tempo para aceitar o sacrifício de Cristo. Uhum. E eu vejo isso até na minha própria vida. Acho que muitas vezes a gente corre dos caminhos de Deus
E mesmo assim ele está lá nos alcançando com a sua graça e sua misericórdia. E muitas vezes eu me pergunto por que disso. E em sermões, ouvindo músicas, Deus me faz refletir que ele não quer que eu me perca. Ele não quer que eu tenha uma vida que não esteja de acordo com os princípios que um dia eu aprendi. Eu fiquei pensando algumas coisas, sabe, quando você estava falando. Na hora me veio na mente a ideia da quantidade de opções que nós temos como igreja voltado para o jovem, voltado Sim. para o cristão. Ó, você tem o Movimento Caleb, você tem as semanas de oração que são sempre impactantes. E eu posso até dizer que talvez hoje a Semana de Oração Jovem seja a mais estruturada Sim. em termos de movimento de igreja. Porque você pega a Semana Santa, você tem já o material que vem, você vai pegar a semana do reencontro, você vai pegar uma semana ali... Da poxa, mulher. Semana da Mulher, já vê o material, mas a Semana Jovem, você vê o jovem com o título, com o tema, mas ele se mobilizando e talvez seja a semana que tem mais movimentação na igreja, porque o jovem Sim, está ali. e na minha visão, acho que o jovem ele tem que redobrar a atenção quanto aos prazeres seculares, porque Satanás sabe da força do jovem. Ele sabe que o que a gente quer, a gente consegue. E na Bíblia mesmo diz, né? Eu os escolhi por pessoas fortes. E é um momento onde a gente precisa escolher o que a gente quer ser pra vida, ou o que a gente quer fazer como profissão, se a gente quer pegar um cargo na igreja. E o mundo também nos chama. Tem muitas opções pra gente. Assim como tem opções na igreja, tem muitas opções no mundo. Cara, que legal esse contraponto que você fez agora. Mas a gente precisa escolher o melhor caminho. E é o caminho que tem a melhor consequência. Não existe consequência boa no mundo. Apenas Top. em Cristo. Isso aí é o seu genro, seu Hudson. O camarada que quer viver os princípios de Deus. Amém. Aí me fez me lembrar que o jovem muitas vezes é pego pelos pequenos detalhes. E aí As raposinhas. Exatamente. E aí entra aquela questão do Josué 7, do pecado de Acã, que levou Israel à ruína por ter escondido uma capa. E parece um mínimo detalhe, mas isso fez Deus se irar contra Israel e só voltou ao normal, entre aspas, assim, quando essa capa voltou para o lugar que deveria estar. E o jovem pensa isso, que vou fazer só isso aqui que não vai dar problema nenhum, Só um que detalhe. tem coisas piores, aquilo que ele faz de secreto. Onde você pode estar errando, né? Será que isso não é o problema da sua vida hoje em dia? Então a gente tem que pensar isso, né? Ainda mais como jovens que são frentes de igreja, isso deve ser muito bem concretizado, marcado. Cara, isso é tão importante que ele está falando, e a gente percebe que Deus ele sempre está dando reclames, ele sempre está dando orientações, ele sempre está dando advertência ao seu povo. No hipertexto, ali na página 118 do nosso guia, cara, tem uns textos bíblicos só para mostrar que Deus dá advertência e outros textos que falam sobre os pecados que Israel cometia mesmo tendo tido a advertência. Ó, quer ver? Eu pedi até aqui no intervalo para eles separarem os textos, então vai ficar mais rápido. Pedro, lê pra gente Deuteronômio, capítulo 8, versículos 19 e 20. Isso aqui é uma advertência bem clara de Deus. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes, hoje que vocês serão destruídos. Versículo 20 segue. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram a outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Vocês perceberam? Interessantíssimo. Não, e é bem direto. Quando você estava falando sobre deuses, acho que a gente teve algum episódio que a gente falou muito sobre isso. Quais são os nossos deuses? O que toma nosso dinheiro, o que toma nosso tempo, o que toma nossa adoração, que é o conjunto. Tempo e dinheiro resume muito. Onde é que está o nosso tempo, onde está o nosso dinheiro? Ali está o nosso Deus. Você pode colocar isso para futebol, você pode colocar isso para tecnologia, você pode colocar isso para pessoas. E ele está falando assim, ó, sou eu. Beleza? Beleza. Dá uma olhadinha aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 14, 24, o que é que o povo de Israel estava fazendo? Manda assim. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Pera aí, repete o texto. Havia também na terra prostitutos cultuais. Para um pouquinho. Pastor Saulo, o que é um prostituto cultual?
Eu sei lá, nunca usei desse serviço. Nunca usei esse serviço. Muito bom. Então, mas há uma ideia, né? A gente tem uma ideia, baseado no texto, nas práticas, né, antigas, e também histórias contadas por historiadores e pesquisadores. Cada templo dedicado a uma divindade pagã tinha ali as pessoas que eram chamados de sacerdotes ou sacerdotisas, e divindades como Deus Camus, por exemplo, Astarote e outros mais. O ritual de adoração envolvia relação sexual dentro do templo, com esses sacerdotes ou sacerdotisas cultuais, que eram prostitutos cultuais, né? Agora você imagina. Serviço de adoração que envolvia essa relação Carnal. Agora, ó, por isso eu perguntei pro pastor Saulo, porque eu quero trazer um pouco da imagem, não da imagem sexual acontecendo, mas de como isso é degradante e assustador dentro de um contexto de igreja. Imagina, vamos na igreja hoje? Vamos. Aí pega ali e fala assim, peraí, que agora eu vou adorar. E aí você tem uma relação sexual. Você está percebendo isso? Agora lê o texto, já que a gente entendeu que é um prostituto cultual. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Lê de novo pra gente, Pedro. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Parou? Olha só. Lê de novo o seu. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Eles se esqueceram completamente e começaram a se misturar. Entende agora porque Deus falou assim, ó, tira tudo que tem aqui, não é para deixar nada, toca fogo, não se mistura. Mesmo aquele povo recebido a misericórdia de Deus, enganando o povo de Israel, eles tinham ali já a sementinha do mal. E que foi acabando por conta do tempo, por conta das relações comerciais, pelo desejo do coração, eles começaram a cometer esse tipo de barbaridade. E não é só essas. Eu pedi para o Lucas também ler Jeremias 19, versículo 4-9, para a gente poder perceber a dimensão do que o povo de Israel estava fazendo. Você consegue imaginar uma igreja, anciões, líderes do Ministério da Mulher, líder do Ministério Infantil, Ministério Jovem, praticando esse tipo de coisa? Não consegue imaginar, mas o povo de Israel estava fazendo. Jamais. Jeremias 19, a partir do verso 4, né? Eu leio até o 9. Até o 9. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. Encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e a cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto que ficarão, com o cerco de seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Gente, eu não sei se o pai pioneiro, Tiago, eu não sei se tem um jeito de pegar o rosto do Guilherme ouvindo e percebendo o que o texto estava descrevendo. Ele estava olhando para o Guilherme, pro Lucas, ele fez assim, ó. É porque quando a gente... Eu sou nascido na igreja adventista, a gente sempre ouve essas histórias, né? Mas quando a gente para realmente para refletir o que aconteceu, parece que é um filme de terror. Aí você lembra do cerco de Jerusalém, você lembra o que aconteceu? Eles brigando, a história, e briga por um canto, briga por outro, eles começaram a comer, os corpos estavam mortos, brigando por conta de cocô de pombo, cabeça de jumento.
Em Samaria, Cerco de desculpa. Samaria. O cerco de Samaria. Então você vai percebendo que muita coisa foi acontecendo assim. Agora, o que esse povo estava fazendo? Eu acho interessante, Binho, a gente analisar exatamente isso. Como é que eles chegaram até aí, né? Então a gente viu nas lições anteriores que o povo chegou a um momento ali que já tinha realizado muitas conquistas, estava num momento de paz ainda com Josué. O pessoal dividiu a terra, mas se acomodou. Não foi conquistar a terra que estava dividida ali, né? A gente está bem aqui, a gente já conquistou a maior parte da terra. Depois disso, Josué, como liderança, né, descansou, enfim. E o povo foi se misturando com os povos que ainda estavam ali e absorvendo essa cultura, né? Que foi descrita aqui nos versos que nós lemos, né? Começaram a ter práticas comuns dos povos aí que eles deveriam ter expulsado da terra. E é legal o pastor Saulo ter me corrigido sobre o cerco de Jerusalém e ele falou, não, de Samaria. É porque quando a gente pensa nas 12 tribos, você vai pegar e logo depois de divisões, Reino do Sul, Reino do Norte, a gente até se perde na quantidade de cidades que estavam ali, mas você vai vendo que o povo foi praticando coisas abomináveis. Gente, ele cita aí que o povo de Israel copiou a prática de oferecer os filhos em sacrifício. O escolhido de Deus. Que viu, a gente discutiu isso em alguns episódios passados, que viram o mar se abrir, a coluna de fogo, o maná, a água da rocha, milagres da serpente levantada no deserto, a divisão do povo de Deus, a organização, as vitórias, as frutas. Mas passou um período, já não tinha mais os líderes que tinham visto isso, e uma nova geração que não vivenciou essas grandes batalhas, agora começa a adotar as práticas daqueles povos. Volto para essa galera aqui, pastor Saulo. Volto para vocês, jovens. Será que nós não estamos vivendo exatamente a mesma coisa com a nova geração de jovens? Eu citei em um dos nossos podcasts o dado da divisão sul-americana que nos trouxe que de 10 jovens que entram na igreja, 14 estão saindo. Ou seja, aqueles que estão saindo. E os que estão chegando estão saindo. E os que estão chegando estão saindo. Então, isso envolve, lógico, isso é uma crítica diretamente a todos que estão envolvidos com a igreja, do discipulado, do pastoreio, do ensino bíblico, mas reflete uma realidade que a gente está fazendo a mesma coisa. Quando é que a gente pensaria que os nossos jovens estão indo em shows, que estão se drogando, que estão tendo uma vida sexual ativa, que estão praticando aborto? Quando é que a gente ia pensar um negócio desse? Que a maior porcentagem daqueles que não devolvem dízimos e ofertas são jovens, Sim. que está diminuindo o envolvimento missionário. Devocionais, nós somos a juventude, é a parte da igreja que mais se evade, né? Que mais sai, que mais é infiel em dízimos e ofertas, a que menos lê a Bíblia, a que menos se envolve nos programas da igreja, então é inimaginável, né? E começa a imaginar a igreja do futuro. Como é que vai ser essa igreja, Exatamente. esse Israel espiritual moderno? Como é que vai ser esse Israel daqui 10, 15 anos? E temos um problema com isso, né? O Brasil mesmo está envelhecendo. Então os jovens estão saindo da igreja e o mundo está envelhecendo como um todo. Então as pessoas vão falecendo e os jovens saindo. E a igreja envelhecendo também. Exatamente, vai fechar a sofrendo o igreja. mesmo efeito. Sobre o que o pastor Bin falou, em questão, como é que a gente pode... Como que isso acontece hoje, talvez aconteça hoje o que aconteceu antes. Na lição fala que o milagre, antes do milagre, vem a presença de Deus. Ou seja, não há milagre sem a presença de Deus. Se eu não tenho a presença de Deus, eu esqueço os milagres que já aconteceram no passado. Então o povo ficou sem a presença de Deus. Então o mar ter se aberto, a coluna de fogo ter se formado, não fazia mais sentido se eles não tinham mais a presença de Deus. E hoje, se eu não tenho a presença de Deus na minha vida, eu não vou lembrar de que ele curou meu pai de um câncer ou que ele me deu um emprego que eu pedi. Porque o que importa para mim hoje é o mundo, não a presença de Deus. Então não faz sentido eu querer milagres ou querer lembrar de coisas se a presença de Deus já não está mais em mim. Sim. Aí. Rapaz, é pra gente dar uma pausazinha assim, ficar pensando, né? Eu espero que você esteja fazendo isso, você que está assistindo, ouvindo, porque a gente tem que parar para refletir o como estamos fazendo, o porquê estamos fazendo. Hoje eu até conversando com a pessoa, eu disse assim, pastor Saulo, quando nós perdemos o porquê que fazemos todas as coisas, nós dificilmente suportamos as batalhas do caminho enquanto nós estamos na breve ou na expectativa da breve volta de Jesus. Então, se a gente perder o porquê,
Por que vou ler a Bíblia? Por que vou ter meditação? Por que vou ouvir podcast cristão? Por que vou selecionar melhor as músicas? Por que vou cuidar do templo do Espírito Santo? Por que vou à igreja? Aquela questão, por que tem que ter um culto JA? Por que tem que ter o Maranatha Class? Por que eu preciso me envolver com Caleb? Se eu perdi isso, eu perdi o propósito. E aí, a igreja é mais um contexto de clubismo, que a gente vai ficar falando se o banco está confortável ou não, se foi pintado ou não. E aí, pastor Saulo, e eu quero fechar com isso, nessa discussão, a lição lá traz um contexto de um atalaia. Ela puxa, inclusive, para o texto de Ezequiel 33. 33, é isso mesmo? 33. Ezequiel 33. Eu até leio um pedacinho e diz assim, ó. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem dos seus territórios para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Pastor, Todo mundo é responsável, né? Quem avisa e quem é avisado, né? Então, quem avisa é responsável até avisar. E quem é avisado é responsável depois que recebe o comunicado, né? Então, interessante que a gente está vendo, olhando para o contexto da lição e olhando, fazendo uma análise com a nossa realidade de hoje, né? Claro que está em pauta o assunto do jovem, mas eu não diria só o jovem, não. Nós estamos com uma igreja vivendo sérios problemas de comprometimento, de envolvimento, de espiritualidade, de profundidade na palavra. E quem sabe o segredo para o retorno, o remédio para isso seja tão simples que a gente não acredita, né? Simples demais para ser verdade. E é o retorno às coisas muito básicas, muito simples, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, tá? A oração, a uma vida de envolvimento com a missão. Então, a vida, aí a gente se esconde atrás de uma vida corrida. Não tenho tempo, não tenho tempo para estudar, estudo demais, não tenho tempo para a igreja, trabalho demais, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para a missão. vai perder a família, aí, vai perder A gente tudo. começa a perder algumas coisas que são valiosas para a gente. E aí os termômetros vão acendendo as suas luzes vermelhas e a gente ignora todas elas até que um dia a gente perde a salvação, que é mais importante, sem ter atentado para todos os recados de Deus para a gente. Então a lição para mim é um grande atalaia que está dizendo para mim que eu tenho que voltar. O podcast Além do Sábado. Podcast Além do Sábado, o sermão que você ouve na igreja, tá? É o pastor que você ouve falar num congresso, na Camp Jovem, num programa especial. É Deus enviando a atalaia para fazer com que você encontre o caminho de volta. Então, tá aí. Certo. Eu acho que não só o jovem, mas todos nós, a igreja inteira, nós estamos vivendo uma geração desafiadora. E isso se estende a todos os âmbitos da igreja, inclusive nós, pastores. Então, eu faço uma crítica a mim mesmo, a nossa realidade aqui. A gente conhece tanto e pratica pouco daquilo que a gente sabe. Então, há um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática. A teoria nos deixa muito confortáveis por saber que nós temos todo o conhecimento. Mas a prática é nossa ruína. A falta dela é nossa perdição. Então que Deus nos dê sabedoria para a gente encontrar sempre o caminho de volta aí, sabendo que ou somos atalaias, somos responsáveis por avisar uma geração que está se perdendo, ou somos nós que precisamos do recado do atalaia. Ou somos nós aqueles que anunciam, ou somos aqueles que precisam ouvir aquilo que é anunciado. Sim. Gente, a gente vai ficar por aqui. Eu quero agradecer vocês que participaram. Muito obrigado, Pedro, Gui, Lucas, Pastor Saulo. Essa lição passou voando. Talvez, para mim, Pastor Saulo, das diversas lições, essa foi a mais, assim, fluida, porque a gente tem uma história, né? Sim. Então é um passo após o outro, um passo após o outro. Aqui no finalzinho eles ampliaram mais ainda um pouco, até porque o livro acabou e eles esticaram. Mas, gente, estude a sua lição. Tem pouco tempo a gente fez o movimento do Maná, né, Pastor Saulo? Sim.
E aí, nesse movimento do... O que foi isso aí, pastor Saulo? Que Tá você... gelado aqui. Tá gelado? Tô virando um pinguim aqui. Estamos aqui fazendo a promoção do nosso guia de estudo. Eu olhei para o pastor Saulo, ele fez assim, ó, apontou. Eu falei, o que foi que aconteceu? 16 graus ali, cara. Gente, agora é impressionante, né? O ser humano é uma miséria. Isso não tem, ó, pode ser pastor, não pode. A gente tá uma miséria. A gente reclamava tanto Então, que não tinha ar-condicionado, que a gente estava com ventilador. Fizemos, convidamos, apelamos, colocava o ventilador para um lado, para o outro, saía no podcast. Agora que ganhamos o ar-condicionado, foi instalado. Eu tenho aqui o pastor Saulo, diz assim, tá frio. Gente, fique como o pastor Saulo, reclame, fale e resolva o problema. Se sua vida espiritual tá assim, fria, que você tá... Ai, aqueça ela com o estudo da palavra, com oração e envolvimento na missão. A gente fica por aqui. E nos encontramos próximo domingo com uma nova lição que promete muito, porque vamos falar de apologética. Conhece essa palavra? Tem praticado ela dentro do seu ambiente acadêmico, de trabalho ou na igreja? É por aí. Vamos para cima e vamos pedir a bênção de Deus através da oração. Pedro, ora pra gente. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento de estudo da sua palavra, um pequeno pedaço, porém muito enobrecedor. Continue nos abençoando, esteja com os que estão em casa nos assistindo, cure os enfermos e nos dê a paz. Amém. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Até o nosso próximo encontro aqui no podcast Além do Sábado.